Olá, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo para o Facebook e nessa manhã vamos pensar nas palavras do apóstolo Paulo, escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, onde diz assim a palavra de Deus: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anuncia o evangelho da paz, dos que trazes alegres novas de coisas boas. Amém? Então, meus prezados ouvintes, esta passagem de Romanos 10 tem como tema a rejeição de Israel no presente. Nos versículos 13 a 15, onde fizemos a leitura, podemos dar um subtema, a solução para a rejeição de Israel. É verdade que essa passagem é usada com frequência nas igrejas como projetos missionários. E é justamente apropriado para isto. Mas a sua aplicação principal é para a nação de Israel. O povo judeu, para serem salvos, precisavam invocar o nome do Senhor. E para invocar o nome do Senhor, precisava crer. Esse crer significava crer no Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus e o Messias de Israel. Crer também na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como está escrito nos versículos 9 e 10, e diz assim a palavra de Deus: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é preciso crer, mas também é preciso crer e invocar, mas também confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aquele que morreu na cruz pelos pecados de todos nós, para nos conduzir a Deus. Então, para crer, é preciso ouvir a palavra, pois é a palavra de Deus que produz a fé no coração dos ouvintes. O mensageiro de Deus precisa ser uma pessoa enviada por Deus. Pelo contrário, não dará certo. Deus chama, Deus prepara e Deus envia. E Deus sustenta também os seus mensageiros. Às vezes as pessoas confiam muito na preparação, mas essa preparação é bem sucedida quando a pessoa é chamado, sente o chamado de Deus e é preparado para a obra. Pelo contrário, dá-se a ver quantas pessoas estão fora do Evangelho hoje por querer seguir pelo impulso próprio, e não dá certo. Esse versículo 15, nós encontramos também essas frases, essas palavras, em Isaías capítulo 52, verso 7 a 10.
também em Naum, capítulo 1, versículo 15 de Naum, onde diz assim a palavra de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés dos que traz as boas novas, dos que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não trará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Essa passagem de Naum, capítulo 1, versículo 15, trata da destruição do Império Assírio, os inimigos odiados de Israel. Nínive era a sua importante cidade, uma cidade famosa, de um povo extremamente perverso, que vivia em extremo pecado, e Deus enviou o profeta Jonas àquela nação, 150 anos antes de Naum escrever essas palavras. E a mensagem do profeta era que Deus vira todos os seus procedimentos pecaminosos, mas que Deus estava sendo paciente com aquela nação e que o seu julgamento estava próximo. E foi essa mensagem que tornou seus pés formosos. Enquanto Isaías, capítulo 52, o verso 7 a 10, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, dos que diz a Sião, o teu Deus reinará. Vamos ficar com esse versículo 7. O profeta, ele anuncia a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino glorioso. O finalzinho do versículo 7 diz: o teu Deus reinará. Então, o profeta estava anunciando ao povo judeu de que Deus venceram os seus inimigos e que o seu Cristo reina em Jerusalém. E esse foi o mensageiro dos pés formosos. Enquanto o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 10, versículo 15, diz: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazes alegres novas de boas coisas. Nós vimos tanto Isaías quanto Naum e também o apóstolo Paulo anunciando a mesma mensagem. A mesma mensagem, né? Quão formosos os pés daqueles que anuncia o evangelho da paz, que traz as boas novas. Quais são essas boas novas? Boas novas de salvação. O apóstolo Paulo, ele apresenta essa mensagem ao tempo presente, pois hoje em Israel é anunciado o evangelho em Jerusalém.
Há algumas versões da Bíblia que chama o Evangelho da Paz, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Esta é a verdadeira paz que Deus trouxe entre judeus e gentios, tornando assim um só corpo, a igreja do Senhor Jesus. Neste dia nós podemos ficar com essas palavras e entregando as nossas vidas ao total controle do Senhor Jesus, que Ele tenha direção em tudo que iremos fazer neste dia. Que tudo seja feito para a honra e glória do seu santo nome, segundo a sua santa, boa e perfeita vontade. Amém?